Existem histórias que mexem com as nossas estruturas, que deixam marcas na memória coletiva de uma nação. Hoje, vamos relembrar 4 desses crimes, que não só abalaram o Brasil, mas também transformaram a maneira como pensamos sobre justiça, violência e direitos humanos. Já deixe sua opinião nos comentários. Qual desses casos você acha mais chocante? Fique com a gente até o final e nos diga qual história te impactou mais. Vamos explorar esses casos que marcaram a história do Brasil. Em 1992, a morte de Daniela Pérez, atriz da novela De Corpo e Alma, abalou profundamente o Brasil. Com apenas 22 anos, ela era uma das grandes promessas da televisão brasileira. O que ninguém poderia imaginar é que sua vida seria brutalmente interrompida por um colega de trabalho, o ator Guilherme de Pádua, que interpretava seu par romântico na trama. A história de Daniela começou a ser marcada pela tragédia no dia 28 de dezembro de 1992, quando ela foi assassinada de forma cruel. Guilherme de Pádua, ator que interpretava o namorado da personagem de Daniela, já tinha uma relação conturbada com a atriz. Segundo testemunhos e investigações, ele nutria ciúmes e frustrações pessoais que de alguma forma se refletiam em sua interação com a jovem. Acabar por quê, Yasmin? Eu não te entendo. A gente tá numa boa, não tá? Eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando. Por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Por quê? Porque eu não tô apaixonada por você. Além disso, ele estava passando por uma crise em sua vida pessoal e profissional, o que contribuiu para um cenário perigoso de tensões não resolvidas. No fatídico dia, Daniela foi atraída para o encontro com Guilherme, sob o pretexto de resolver questões profissionais. Porém, em vez de uma conversa amigável, ela foi brutalmente assassinada com 18 facadas. Guilherme, que havia sido envolvido emocionalmente com a vítima, foi o principal responsável pelo ato e contou com a ajuda de sua esposa, Paula Tomás, que também foi cúmplice. Eles a mataram, escondendo o corpo em uma área isolada, e tentaram encobrir o crime. A investigação e julgamento de Guilherme de Pádua e sua esposa geraram um grande clamor popular. O caso foi amplamente divulgado pela mídia, especialmente pela indignação da sociedade diante da violência e da proximidade do assassinato com o contexto da vida pública. As perguntas surgiram: como uma pessoa com tanta visibilidade poderia cometer um crime tão hediondo? Guilherme foi preso, mas, após uma condenação de apenas 6 anos, a sociedade questionou o sistema judicial. Muitos acreditam que ele teve uma pena branda, levando a debates acalorados sobre a efetividade das punições e a proteção das vítimas. A morte de Daniela Pérez trouxe à tona um tema importante: o controle emocional de atores e figuras públicas. A dor da perda, somada à luta por justiça, gerou uma mudança significativa no país, com a ampliação das discussões sobre a segurança das celebridades e os impactos de relações tóxicas no ambiente de trabalho. A tragédia também abriu os olhos para os desafios emocionais de quem está exposto ao grande público, o que resultou em mais atenção para questões como a saúde mental de artistas. A história de Daniela não pode ser esquecida. Ela é lembrada com carinho por seus fãs e pela sua família, que lutaram incansavelmente para garantir que sua morte não fosse em vão. O caso Daniela Pérez ainda é um marco na história criminal do Brasil. E a perda da jovem atriz segue sendo um lembrete de que, por trás da fama e do glamour, existem histórias trágicas e vidas que podem ser abruptamente interrompidas. Patrícia Acioli, juíza no estado do Rio de Janeiro, foi assassinada de forma brutal e covarde em 2011, em um crime que chocou a todos, principalmente pelo fato de ela ser vítima de agentes da própria segurança pública que deveria proteger a sociedade. Patrícia era conhecida por sua coragem ao enfrentar o crime organizado, e sua morte deixou um vácuo no sistema judicial brasileiro, expondo a infiltração de criminosos nas forças policiais. Patrícia Acioli tinha 47 anos e trabalhava como juíza titular da 4ª Vara Criminal de Niterói. Ela era responsável por julgar casos relacionados ao tráfico de drogas, milícias e outras organizações criminosas. Sua atuação era firme, o que a tornou alvo de uma vingança brutal. Os assassinos eram policiais militares,
membros de uma milícia envolvida em atividades ilícitas na região. Na noite de 11 de agosto de 2011, Patrícia retornou de carro do Fórum de São Gonçalo, onde trabalhava, para sua casa, no bairro de Piratininga, na cidade de Niterói. Ao chegar em sua residência, foi morta por 2 homens com 21 tiros, no que parecia ser um ataque completamente planejado. A maneira como a juíza foi morta gerou revolta, pois não se tratava apenas de um assassinato qualquer, mas de um ataque contra a própria justiça, feito por aqueles que supostamente deveriam representá-la. O caso foi altamente simbólico, pois demonstrou como o crime organizado se infiltrava nas instituições e como a violência policial poderia ser utilizada para silenciar quem se opusesse ao poder paralelo. A motivação do assassinato de Patrícia estava diretamente relacionada ao seu trabalho. Ela estava expondo policiais corruptos e a conexão deles com as milícias. Esse fato gerou uma reflexão profunda sobre a necessidade de reformas no sistema de segurança pública brasileiro e a importância de se criar mecanismos de proteção para os profissionais do judiciário. O assassinato de Patrícia Acioli provocou reações em todo o Brasil. A comunidade jurídica, os cidadãos e as autoridades ficaram estarrecidos com a morte da juíza e clamaram por justiça. A sociedade pediu por uma investigação eficaz e por punições exemplares. A reação não foi apenas emocional, mas também institucional, com uma série de medidas sendo tomadas para garantir a segurança de juízes e promotores de justiça, além de dar mais visibilidade à questão da corrupção policial. Em 2013, vários policiais envolvidos no assassinato de Patrícia foram condenados. O caso gerou uma mudança na legislação sobre a proteção de juízes e procuradores, mas também levantou questões sobre a eficácia do sistema de justiça, que em muitos momentos parece não ser forte o suficiente para proteger quem combate o crime organizado. O caso de Índio Galdino, o indígena da etnia Pataxó, tornou-se um símbolo da violência racial no Brasil quando ele foi queimado vivo, em 1997, por um grupo de jovens em Brasília. A brutalidade do crime, cometida contra um homem indefeso, causou comoção em todo o país, pois o motivo parecia ser unicamente o preconceito contra os povos indígenas. Galdino estava descansando em um ponto de ônibus, quando um grupo de jovens, que estava sob efeito de drogas, decidiu atacá-lo de forma impiedosa. O crime aconteceu em plena luz do dia, em um dos pontos mais movimentados de Brasília. Galdino estava deitado, dormindo, quando os jovens se aproximaram e jogaram fogo em seu corpo. Ele foi queimado até a morte, sem chances de defesa ou fuga. O caso gerou uma onda de indignação no Brasil, não só pela crueldade com que foi cometido, mas também pela percepção de que o crime refletia um ódio e desprezo profundos pelos povos indígenas, que ainda enfrentam diariamente discriminação e marginalização. As investigações revelaram que os jovens agressores haviam atacado outras pessoas antes de Galdino, e que a motivação de seu ato estava relacionado a um preconceito racial profundamente enraizado. O crime foi chocante, pois a vítima estava completamente vulnerável, sem qualquer forma de defesa. Quando a sociedade soube dos detalhes da ação, a revolta foi imediata. Centenas de manifestações ocorreram em todo o Brasil, com protestos contra o racismo e pela defesa dos direitos dos povos indígenas. O julgamento dos agressores também foi marcado por uma série de controvérsias, já que a justiça demorou a agir de forma efetiva. Alguns dos jovens envolvidos no crime receberam penas reduzidas, o que gerou mais indignação entre os defensores dos direitos humanos e das vítimas de racismo. A sociedade brasileira se viu diante de uma realidade cruel. A violência racial não era apenas um problema de periferia, mas estava enraizada nas camadas mais profundas da sociedade. O caso de Índio Galdino trouxe à tona discussões sobre o preconceito estrutural contra os povos indígenas no Brasil. As manifestações contra o racismo e os protestos em nome de Galdino foram uma resposta clara da sociedade contra a injustiça que ele sofreu. Apesar das condenações, o caso não foi apenas um reflexo da violência, mas também um convite à reflexão sobre o tratamento dado aos povos indígenas e o lugar que eles ocupam na sociedade brasileira. O caso de João Hélio, um menino de apenas 6 anos de idade, se tornou um dos mais chocantes da história recente do Brasil e é lembrado como um dos crimes mais cruéis cometidos em pleno Rio de Janeiro. Em 2007, João Hélio estava dentro do carro de sua mãe
quando se tornou vítima de um sequestro, que rapidamente se transformou em um dos episódios de maior sofrimento para os brasileiros. Durante a fuga, os criminosos, sem piedade, arrastaram João Hélio por vários quilômetros até que ele não resistisse mais. O caso teve início em 7 de fevereiro de 2007, quando a mãe de João Hélio, junto com o menino, foi abordada por bandidos que tentaram roubar o carro da família. Eles sequestraram a mãe e o filho, e durante a fuga, o menino ficou preso ao cinto de segurança. O crime se agravou quando os criminosos, sem se importar com a vida de João Hélio, arrastaram o carro por vários quilômetros, enquanto o garoto estava preso à parte de dentro do veículo. Quando finalmente pararam, ele já estava sem vida, vítima de um ato de crueldade incompreensível. O caso gerou uma onda de indignação e protestos em todo o Brasil. O sofrimento da família e o fato de João Hélio ter sido tratado como uma simples estatística de violência urbana geraram um clamor por justiça. As investigações e o julgamento dos criminosos foram acompanhados com grande expectativa, e muitos pediram penas mais rigorosas para os envolvidos. A repercussão foi tão forte que o caso foi uma verdadeira ruptura na percepção pública sobre segurança e a violência urbana nas grandes cidades. O crime de João Hélio não só trouxe à tona a violência diária nas grandes metrópoles brasileiras, mas também levantou uma questão crucial sobre o sistema de justiça e a sensação de impunidade que pairava sobre os criminosos. O caso ajudou a fortalecer o movimento por uma reforma no sistema de segurança pública e, mais importante, gerou uma reflexão sobre o tratamento de crianças em situações de risco. Agora que você conheceu esses casos chocantes, queremos saber qual deles mais te impactou. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Vamos discutir juntos essas histórias que marcaram o Brasil. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como esse.